Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Estamos começando mais um podcast. Aqui quem fala é Maurício Meirelles. Depois de quantas doses, Daniel, de vinho? Eu acho que você tomou meio copo só. Meio copo de vinho, tô muito louco. Ou seja, remédios fazem mal junto com vinho. É a primeira coisa que eu preciso falar. Ao meu lado está ele, Daniel Nascimento, que pra mim é um dos melhores stand-ups, cara que não sabe o que você faz, né? Um dos melhores comediantes, humoristas, né? Porque comediante é o cara que executa, humorista é o cara que pensa, né? Bonito. As pessoas não sabem essa dúvida, viu, Daniel? É uma diferença difícil mesmo de definir. Já vamos começar com esse assunto, inclusive. Humorista não necessariamente é o cara que executa. O humorista pode ser um cartunista, por exemplo. Pode ser um cartunista. É porque esse é o tipo de questão que eu gosto de falar, porque ele é desinteressante pra absolutamente muito todo chato. o planeta. Esse podcast começou muito mal. O cara tava no ônibus falando, cara, eu acho que eu vou me desestressar. Puta papo xarope. Aí ele foi pra um papo agora sobre Nietzsche. Ele fez questão de... Eu vou ver Nietzsche um pouquinho. Eu vou parar esse podcast e vou ler Nietzsche. Vou ler Nietzsche, tá mais legal. Não, eu estou aqui com o Daniel Nascimento, mais uma vez falando que esse podcast aqui é um podcast sobre comédia, não é um podcast de comédia. Boa. Porque, sabe o que eu faço com isso? Que se a galera não achar engraçado, eu falo, não, mas o intuito era ensinar. Era falar. Exatamente. E se a galera achar muito engraçado, eu falo, eu te surpreendi. eu sempre ganho. Você ganha na surpresa. Eu sempre ganho na surpresa. Daniel Nascimento, pra quem não conhece, ele é um dos integrantes do Barbixas, faz o espetáculo Improvável, e ele fica muito puto porque a maioria das pessoas chama o espetáculo de Os Improváveis, certo? Chama a gente e o espetáculo, tudo ao mesmo tempo, chama de Os Improváveis. Mas é uma coisa difícil de tentar resolver. Eu já tentei várias formas. Mas você que está ouvindo agora, que fala, eu conheço Os Improváveis. Eu tô aqui para te esclarecer. Eu faço parte de um grupo chamado Os Barbixas, e nós temos um espetáculo chamado Improvável, que é um espetáculo de improviso, talvez você tenha visto, talvez não. É muito comum você não ter visto. Que é muito bom. Aliás, eu quero deixar claro, eu já participei do projeto. Já. E eu acho uma das coisas mais legais e ricas que tem hoje na comédia. E é muito legal a gente ser contemporâneo. O Daniel é um dos meus melhores amigos aqui. Inclusive, a gente acabou de jantar. E agora o cara tá desinteressado, tá indo pra Nietzsche de novo. Nietzsche, caralho, lá vai a rasgação, vou pra Nietzsche. É muito legal que assim, a gente vai criar no nosso podcast um efeito Nietzsche. Que é quando o podcast tá ficando chato, a ponto do cara abrir um livro de Nietzsche. Você viu a importância do seu podcast pra educação? Ele é tão insuportável o assunto que as pessoas vão estudar. A gente tem que fazer esse podcast em escolas públicas. Exato. Gente, eu vou mostrar um pouquinho do podcast do Maurício Meirelles. Não, eu vou ler Nietzsche. Tá bom, professor, a gente estuda matemática. A gente estuda matemática. Não, Dani, a gente quer falar de comédia, obviamente a gente vai entrar em assuntos de algumas piadas ou não, mas o ouvinte aqui é um ouvinte muito segregado, assim. Eu faço questão que esse ouvinte não passe de 400 pessoas. Entendi. Passou de 400 pessoas, já começa a vir uns caras assim, eu achei que eu ia rir. Essa galera tá no Facebook. Entendi. Esse aqui é muito segmentado. Você pode falar... Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá ouvindo, não sei o horário. Esse cara é muito segmentado, Dani. Ele é muito segmentado, você pode falar, tem pedaços. Você pode falar bonjour. Ele é muito segmentado. Bonjour. Eu não sei falar francês, mas fica aí meu bonjour. Mas eu acho interessante o podcast, cara. Eu acompanho pouquíssimos. O que você falou do podcast há meia hora atrás? Podcast como é que é? É a coisa menos lucrativa que tem. Acho que não tem nada que vai ter menos acesso do que um podcast. Porque você tem um canal no YouTube, eu também tenho um canal no YouTube. Se a gente põe um vídeo nosso... Se a gente coloca um vídeo... É muito legal que a gente tá gastando esse tempo agora. A gente podia fazer um vídeo que é assim, memorável. 1 milhão de espectadores. Exatamente. Caralho, quebrou a internet. Esses são uns bagulho assim. A gente falou, não, vamos optar pro low profile. Como ser um merda nesse mesmo 1 hora? A gente podia fazer um conteúdo muito foda. Mas a gente falou, não, esse conteúdo é só pra você. Por exemplo, eu tô vendo agora, já passou quase 4 minutos de conteúdo. De nada. Não, eu consegui falar que o meu espetáculo não chama Improváveis. É isso que eu consegui fazer. Aliás, você que tá ouvindo, abre aí a aba. Se você tá vendo na internet, né? Abre uma aba. Tem o canal do Maurício Meirelles, que é incrível, obrigado, gente. Daniel. Tem várias coisas muito legais. Facebullying. Webbullying, não deu processo. Webbullying, desculpa, sem processo. E tem também o canal dos Barbixas, que é muito estranho como escreve Barbixas. Com X. Imagina, cara, se você entra daqui a meia hora e tem 600 mil inscrições a mais. Eu tenho certeza. Por causa do meu podcast. E você vai... Cara, inscreva-se no canal só pra calar a boca do Daniel. E no último vídeo do Improvável, comenta. Você escreve Urso Panda. Tá bom, Só isso.
Vai no vídeo do Improvável e escreve Urso Panda, só pro Os Daniel. 5 primeiros milhões de comentários. Nossa, não sei como eu falar isso. 5 milhões primeiros comentários. Os 5 primeiros milhões de comentários. Os 5 primeiros milhões de comentários que tiverem no vídeo vão ganhar um Corsa automático. Um Corsa automático. Bom, Daniel, o assunto aqui é comédia. Tá, essa é a vinheta. Faz a vinheta. Comédia engraçado. Vamos falar sobre improvisação, porque eu já falei bastante aqui sobre... Já entrevistei até os meninos do Culpa do Cabral, no último podcast você pode assistir. Já entrevistei outras pessoas e a gente tá falando de comédia e tal, meio processo criativo. E vamos falar sobre um assunto que é improvisação. Boa. E a diferença entre improvisação e stand-up, o que as pessoas... Ah, mas vocês ensaiam um negócio que é improvisado? Como que funciona isso? E a gente vai batendo um papo e a gente vai falando de coisas engraçadas conforme for fluindo. Ok, eu acho que sim, tem uma coisa que a gente fala no improviso que é... por exemplo, se stand-up fosse laranja... Improviso seria martelo. Essa é a equiparação. Tem e nada sem maconha, como é que seria? Não, essa é a explicação sem maconha, pra você ter uma ideia. Aí tem uma outra explicação que é um texto maravilhoso que o Guilherme Tomé, que também um dos convidados que a gente faz, quando ele mestra com a gente, ele fala isso. Que ele fala que o stand-up, a diferença do stand-up e do improviso é essa. Que no stand-up o cara... Ele treina muito, ele lapida um texto, ele fica horas testando aquele texto para parecer que foi completamente natural. Para parecer que aquilo é uma conversa, que ele tá pensando naquilo na hora. Sim. No improviso, a gente faz o trabalho de parecer que uma coisa foi ensaiada, mas que ela foi improvisada. Então, é literalmente a inversão do processo criativo. Eu conheço vocês, eu já estudei com vocês, eu sei que tudo, obviamente, é improvisado, mas vou fazer aquela pergunta que a Fátima Bernardes faria. Daniel, é improviso mesmo? Fátima, de fato é improvisado, Fátima. Muita gente duvida, você acredita? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Ai, Fátima, eu ouço direto essa pergunta, Fátima. Não tem quem não me pergunte. Não, o Márcio Balas não me perguntou. Uhum. Eu fiz um podcast pro Balas, que também foi um sucesso, deu, sei lá... 300. Não, acho que foi 120 caras que apertou no reload sem querer. Sim. E aí apareceu. E ele não fez essa pergunta, mas não consegui escapar agora também. É tudo improviso, e é isso. A gente faz improvisar para parecer que aquilo foi ensaiado. E no stand-up você faz super ensaiado para parecer que foi espontâneo improvisado. Então vamos fazer uma outra pergunta que é para diferenciar o stand-up do improviso. Vamos. Que eu tenho certeza que Márcio Balas não fez. Qual que é o processo criativo de um improvisador? O processo criativo... Ele fez essa pergunta? Não fez. Chupa Márcio Balas. Chupa Márcio Balas. Bom, o processo criativo de improvisador é em conjunto, tanto com o improvisador que está no palco, quanto com a plateia. Então, eu pego o meu vocabulário das coisas que eu vou pegar do título da plateia. Então, se a plateia fala tropical, vai vir um monte de imagem na minha cabeça que vai ser diferente das imagens que vão vir na cabeça do meu parceiro de cena. E aí a gente vai começar a junto pegar esses vocabulários e criar uma história na hora com ferramentas de improvisação, que tem muito a ver com ferramentas de processo de escrita também. Tipo, a primeira coisa que vem na sua cabeça do tropical pode ser tanto uma praia quanto um suco, que eu acho que tem um suco que chama tropical. Chama Tropicana. Quer dizer, resumindo assim, até pro ouvinte saber. Eu gosto de... Esse podcast tem o intuito de mostrar que todos nós viemos da mesma biologia e todos nós somos capazes de... Sim, conseguirmos, dependendo da nossa técnica e do nosso esforço, chegar em... Tipo, o que eu faço não é tão sensacional perto do que alguém pode tentar fazer. É super treinável e factível. Esse é o objetivo do meu podcast. Ótimo. Sempre. Então é isso. Entendeu? Então eu quero deixar claro assim, o Daniel e eu, e o Danilo, e o Eduardo Establish, ninguém é gênio. Todos nós somos dedicados, somos afim, e daí a coisa vai. Você, quando faz uma improvisação, então, você tem recursos já antes treinados, só pra deixar claro. Sim, a gente treina, a gente faz um treino por semana. Que consiste em quê? Que consiste em ferramentas para o improvisador. Então, por exemplo, como que começa uma cena? Como que desenvolve uma cena? Como que eu termino cenas? Então, a gente faz muita comparação com o esporte. Então, não dá para você treinar como vai ser o jogo, mas dá para você treinar as possibilidades do jogo. Então, como vai cobrar a falta? Eu vou cobrar a falta de que jeito? Eu vou fazer a defesa de que jeito? Então, por exemplo, começar uma cena com um tema tropical, eu posso usar várias ferramentas. Por exemplo, eu vou usar o meu corpo, eu vou usar a fala,
eu vou usar uma sensação. Então, esses tipos de... Como começar uma cena, a gente treina ao extremo, a gente vê todas as possibilidades. A gente pega filmes que a gente gosta, a gente decupa. Então, de roteiro, a gente construção de personagem, por exemplo. Como que a gente constrói personagem a partir da gênese, uma gênese rápida, que gênese de personagem é uma coisa muito comum em cinema e tal. Ou como a gente faz o personagem baseado no corpo. Então a gente ficou só treinando como começar a fazer um personagem que é corcunda, que tem uma perna curta. Deixando claro, só pra te interromper, desculpa. Toda semana tem um ensaio do Barbichas. Toda semana. A gente ensaia toda semana. Toda terça, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira vocês ensaiam. Quanto tempo de ensaio? A gente faz da 1h30, 2 horas até as 6. Quando é isso? 4 horas? Quer dizer, quase 4 horas. Não importa o sucesso que vocês estão fazendo, não importa o fracasso, a porra toda. Vocês têm que ensaiar. E esse ensaio, o cara tá namorando, a mulher... o outro tá viajando pra Paris. Assim, é sagrado esse ensaio. A gente tem toda a quarta. A gente faz isso há muito tempo e a gente troca os professores. Então, o que a gente faz também, como não tem um curso disso no Brasil, pelo menos quando a gente começou não tinha, a gente tinha professores que a gente contratava para ensinar pra gente o que ele achava que era improviso. Às vezes nem era o que a gente concordava, mas a gente gostava de ter insights diferentes. Então, já no Brasil, a gente teve curso com o Márcio Balas, com o Marco Gonçalves, com o Alan Benatti, a gente está tendo com o Gustavo Miranda, que é o colombiano, a gente teve com argentinos, a gente teve com mexicanos, a gente teve aula com canadense. Cada um traz o que acha que é o improviso e a gente tenta encaixar aquilo nos jogos. E como é que é o ensaio de vocês? A primeira hora a gente faz livre, com o elenco inteiro. Então tem um fixo, que são os Barbichas, que sou eu e o Lídio Andi. Aí a gente tem os convidados que estão sempre com a gente. Então é um ensaio livre. A gente faz 2 horas só testando jogos, testando mecanismos. Jogos novos. E o nosso treinador escolhido do ano assiste o espetáculo, faz a anotação para falar: putz, eu acho que vocês estão muito verbais, eu acho que vocês estão se bloqueando muito. Então ele leva esse treinamento pro treinamento e faz exercícios pra gente parar de fazer isso, na opinião dele. A segunda parte do treinamento é específico pro final de semana. Normalmente a gente faz uma sessão na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. A gente faz 7 sessões. E a gente faz sempre com o mesmo convidado. E aí esse convidado treina com a gente na segunda parte do ensaio só os jogos que são possibilidades do final de semana que a gente vai jogar. Então a gente escolhe 10, 12 jogos e treina esses jogos, as mecânicas dele, para fazer o final de semana para o jogador convidado se sentir bem, para poder jogar com a gente. Quer dizer, todo ensaio então ele é fundamental para o processo de construção do que vocês são como Barbichas hoje. Vocês acham que vocês evoluíram de 2008 para cá? Com certeza, com certeza. E é uma coisa muito triste, porque o primeiro vídeo do primeiro espetáculo que a gente fez na história tá na internet. Então isso é uma coisa meio triste, porque é como se tivesse sua primeira subida no palco na internet. Mas ao mesmo tempo, as pessoas mesmo que acompanham a gente, a qualidade do vídeo, tô falando como nerd, né? A qualidade do vídeo melhorou, a imagem, o som, e as pessoas veem aquele vídeo antigo, que ele é 4x3, sim, com áudio cagado. Mas o que me interessa não é o vídeo, é o conteúdo. Você acha que o conteúdo... Sim. O que vocês mudaram de lá pra cá com esses treinos? O que abriu a cabeça de vocês? Vocês que viveram, tipo, Portugal, viveram Colômbia, viveram América Latina, Estados Unidos e tal. O que mudou pra cabeça de vocês em 10 anos de carreira? Eu acho que traz mais calma pra gente. E a gente vai ficando mais tranquilo e passa isso às vezes pro convidado. Ainda acho que tem umas recaídas que não precisava de falar algum palavrão ou fazer algum tema desnecessário. Mas a gente também se conhece mais, então fica mais... o que era um problema, eu acho que no passado. É interessante essa pergunta, porque é uma montanha... Óbvio que é interessante, é o melhor podcast do Brasil. O melhor podcast. Vai pro Nietzsche enquanto eu respondo isso para os 4 pessoas que estão interessadas em improviso. Porque a gente começou no começo querendo aprender mesmo a fazer. Então a gente ficava apaixonado por tudo. Uma hora isso chega num ponto que parece que a gente não tem mais para onde ir. Aí chega um outro professor, ensina um mecanismo que é como se abrisse uma outra possibilidade e a gente conseguiu aprender mais. Você pega então, tipo, nossa, esse professor novo... Caralho, abriu minha cabeça. Vocês não têm uma arrogância do tipo, quem ele pensa que ele é pra falar que nós estamos errados? Não, até porque quando a gente começou a aprender improviso, a gente abriu uma porta que a gente viu que era gigante, a gente ficou asfixiado de informação.
era muita coisa que já estava acontecendo há 30 anos no mundo e a gente falou, meu Deus, a gente achava que a gente estava descobrindo a roda. E não, lógico que não. E aí a gente vai zerando uns conceitos e a gente fazia muito espetáculo. Então a gente esfolou muito alguns conceitos. E aí a gente ficou sem horizonte. Aí vinha um professor e falava, não, vocês podem fazer por aqui também. A gente falava, nossa, ainda bem que você falou isso, a gente achava que não podia. Aí abria mais uma porta. E a gente começou a se conhecer muito a partir do momento que a gente sabia o que o outro pensava e a gente fluía muito rápido. E aí a gente, sabendo disso, a gente começou a tentar surpreender o outro, de tanto que a gente sabia que o outro ia responder. Você sabe tudo que o Elídio pensa. Como é que, se você pudesse organizar assim, como é que é cada um, assim, qual que é a característica de cada um? O Dani, o Elídio e o Andy, como é que é cada um? Eu acho que cada jogo joga a gente no estilo. Eu sou considerado, até pelo pessoal do improviso, uma pessoa mais cerebral. Então eu gosto de pensar a cena, fico travando algumas coisas para tentar pensar numa saída mais, sei lá, que eu acho mais inteligente, o que eu acho mais interessante. O Andy é mais impulsivo, eu acho. O Andy, mas ele, por exemplo, isso é uma coisa que também já está no passado. A gente chamava ele de bulldozer, que era um termo até americano, que é daqueles caminhões que entram para fazer terraplanagem, sabe? Sim. O Andy entrava e ele tomava a cena, ele tinha um corpo muito expressivo e milhões de ideias. E aí eu e o Elídio, a gente ficava meio assistindo assim, ele pegava a cena, embrulhava a cena, punha nas costas e saia correndo. Mas ele também não é mais assim, então acho que também tá dando uma travada. O Elídio, ele tem também muita... Eu acho que o Elídio também é inteligente, então eu acho que quando falam que eu sou mais cerebral, acho que também o Elídio é cerebral. Talvez ele goste mais, porque a gente está mais perto dele, de cenas mais relacionáveis, cenas sobre relação. Que também foi uma época muito extensa. Então, a gente tem épocas. Eu lembro de uma época que toda a cena do Elídio era uma cena de relação, principalmente com o Marcão, com o Edu. Como assim uma relação? A gente costumava fazer muito cena de que acontecia 1000 coisas. Vamos entrar num disco voador, esse disco voador vai levar a gente para Marte. Em Marte a gente vai conhecer uma colonização, vai se apaixonar por uma alienígena e aí vai ter vamos criar uma escola para alienígenas e humanos. A gente fazia tudo isso numa cena, era meio uau! Aí uma cena de relação é uma cena de um casal escovando o dente e aí ele não quer ir para a festa da irmã e ela tá falando que precisa pra festa da irmã porque é importante. E a cena é sobre essa tensão do casal e não sobre esses acontecimentos fantásticos do dragão que ela não era tão nonsense. Eu sempre observei uma coisa assim. Eu sempre fui muito fã de vocês. Eu sempre fui muito fã, quem me acompanha, da comédia de improviso, assim. Acompanhei muito os Zenas, né? Uhum. Que era o Zé, que era o grupo do Adnet, do Gregório, do Queiroga e do Caruso. O Barbixas, e aí teve outras frentes, a Tatá fez um grupo, né, que era o 10 Improvisa, com capela e tal. O que eu gostava muito de vocês é porque eu acho que vocês são uma comédia menos de tiro e mais de construção. Você concorda com isso? Eu concordo, mas eu acho que a gente faz o tiro, só que a gente constrói. Acho que a diferença nossa desses grupos... Você acha que os outros eram tipo... solitários improvisando, e esse daí é uma coisa mais conjunto improvisando? Eu acho que essa é exatamente o approach. Inclusive a gente já ouviu até deles, que eu acho que a diferença dos Barbixas é que nós somos um grupo antes de fazer improviso. Sim. E essas pessoas que fazem esses grupos eram grandes improvisadores, só solos ou pessoas muito inteligentes que se juntaram para fazer improviso. Então como a gente trabalha junto há muito tempo, a gente não está interessado, não estou interessado na minha carreira solo. Rapidinho, vou fazer um negócio, vou deixar o celular aqui, porque eu fico apontando o celular, parece que eu sou um entrevistador, eu quero bater um papo, senão fica uma merda. Mas acho que o som fica melhor se a gente ficar assim. Fica aqui. Pelo menos aqui, assim. Não encosta, finge que não tem o celular, põe aqui, pronto. Tá bom. Vale, imagina, ele tá tapando tudo. O som ficou uma merda agora, desculpa, vai pro Nietzsche. Podemos falar. Então acho que o fato da gente ser um grupo ajudou muito, com certeza. Todo o trabalho. Isso acho que a gente sabe de dentro e quem vem de fora repara isso na hora. Fala, nossa, vocês estão literalmente construindo. E a gente sabe disso, a gente gosta de construir cena. A gente, quando alguém destrói uma de cena, roteiro. Eu pessoalmente gosto de roteiro. Você estudou cinema, você foi pra puta que pariu. Não, até depois fazendo regressões de como começou os Barbixas,
o que eu fazia quando o Elídio ou Andy ia em casa, a gente colocava a fita do Monty Python no VHS. Que decupava. Depois você vai descobrir o que é VHS, você procura aí na internet. Você que É uma millennial. DST, né? É uma DST que a gente tinha na época, a gente fazia sexo e pegava VHS um do outro. E eu escrevia em inglês os textos do Python, do Ryan Atkinson, do Mr. Bean, lá. Escrevia em inglês, traduzia para português e adaptava para os três fazerem. Então, a nossa relação com o roteiro é muito anterior ao do improviso. Cara, eu comecei fazendo comédia. É bizarro, cara, como a gente começa, né? Porque nunca teve, na história do Brasil, um curso especializado em comédia. Nunca teve. Me dá a impressão que todo comediante, ele se torna comediante por esforço e dedicação própria, natural. Isso que eu tô fazendo aqui, de fazer um podcast, não existia na nossa época. Não tinha um podcast ensinando os trilhos. Não tinha nada. Na verdade, a gente olhava e falava... Caramba, eu sou muito fã de South Park. Deixa eu tentar entender por que eu gosto de Friends. Eu descobri, por exemplo, em Friends que existia 3 histórias, né? Eram três roteiros diferentes que se linkavam. Eu falei, cara, mas isso eu decupando sozinho. Eu, com meus 18 anos, falava, porra, tem a história do Ross com a Rachel, tem a história da Phoebe e tem a história do Chandler com a Mônica. Vamos ver como é que... eles juntaram aqui. As histórias são totalmente separadas e no final elas se juntam. Então isso dá um roteiro, dá uma liga. Isso daí não fica só... Né? Porque eu acho que o brasileiro tem a mania de criar só em uma pessoa, tipo, é o Leandro Hassum, o personagem vai até o final. Eu falei, pô, eu vou tentar mudar isso, tal. E eu fui aprendendo. Vocês aprenderam na marra sozinho. Mas tinha o Márcio Balas. Fique bem claro, o improviso, você tá falando? Não, improviso a gente foi fazer, quando a gente decidiu fazer o espetáculo de improviso, eu falei, a gente não pode fazer improviso sem estudar. A gente não pega mal. E eu já estava fazendo, na época, um trabalho de voluntário de ir em hospital com o palhaço. E tinham outros voluntários incríveis que treinavam a gente. Um desses voluntários era o Márcio Balas. Então, eu fiz workshops com o Balas. Você fazia de o que clown nessa improviso. época? Eu estudava, estava na escola. O quê? Estudava, tava no escola. Colegial, tipo isso. E por que bateu a vontade? Seus pais eram... Não, meus pais trabalham com arte, mas eu não sei por que me deu vontade de fazer esse trabalho. O Elídio tem a ver com arte também? O Andy tem a ver com arte? A família do Elídio não, mas o Elídio sempre fez... a gente se apresentava no colegial, eu e o Elídio. A gente fazia os números do pai. Mas eles não têm nada a ver com arte? Não, agora tem a ver com arte, mas eles não vêm de uma família de arte. Eu vim de uma família de arte. Eu acho mais interessante a trajetória deles porque eles vieram de uma família que não é igual de arte. E tá fazendo arte. Você tá ligado que eu conheci o Andy, né? Você conheceu o Andy na faculdade? Eu fiz Casper Líbero, o ouvinte vai saber. Eu odiava o Andy. Porque ele era Bedel. Ele era Bedel. Ó, essa história é uma das histórias mais curiosas da comédia. Curiosa, né? História curiosa da comédia. Larga o seu Nietzsche. Eu estudava na Casper Líbero e eu era um dos caras que trabalhava na... Trabalhava não. Naquela época a internet era muito restrita, era 2002, 2003, né? E o Andy, ele era de um ano abaixo meu de rádio e TV. E o Andy era Bedel, de uma sala de computadores da Casper Líbero. Bedel, pra quem não sabe o que é... Um inspetor. A tradução literal seria cuzão, né? Cuzão. A tradução literal é essa. É o cara que fala, gente, não pode entrar nesse site. E eu era o cara que entrava no computador pra ver o Orkut. Sim. Naquela época o Orkut bombava, eu entrava, chavecar as minas e tal. Aí vi o Andy, era sempre o Andy. Com licença, não pode entrar no Orkut. Ai, meu Deus. Eu falava, é muito escroto ter um cara da sua idade controlando. Que discorda disso. É um cara da sua idade. Eu entendo o cara de 70 anos ser contra o que você faz. Ele era da minha idade. Eu ficava com ódio dele. E olha que curioso. Eu ficava muita raiva dele, porque eu falava, pô, tô entrando no... Eu ficava... A minha adolescência basicamente foi me esconder do Andy pra conseguir comer uma mina. Olha como o mundo era. Como o mundo dá voltas. Eu queria comer uma mulher, por causa do Orkut. Sim. Eu entrava, tava lá, Bianquinha. Oi, Bianquinha, tudo bem? Nossa, mal, que legal. Aí entrava o Andy, você tem que desligar. Eu falava, cara, você tá fudendo. Algo mágico que tá acontecendo aqui. Eu tô com testosterona na flor da pele. Você não pode atrapalhar, você tem que ter um mínimo de empatia. Ele, não dá, obrigado. Aí ele fechava, aí ele ia pro computador dele, e o computador dele era liberado. E ele ficava vendo qual era o nome daquele programa de improviso que vocês assistiam? O Whose Line is It Anyway. Ele ficava vendo o Whose Line o tempo inteiro. Eu sei.
E eu falava, mano, que eu não sabia que era o Rusline na época. Então, olha que curioso. Eu tava. Olha como o mundo é uma merda, né? Eu tava tentando comer mulher. E o Andy tava fazendo o improvável acontecer. O Andy estava fazendo o improvável acontecer quando eu tava querendo comer mulher. E o Andy era pra ser melhor se não fosse eu. Porque várias vezes ele levantou pra falar, Maurício, você pode sair do Orkut? E você era pra ter muito mais filho hoje. Olha que louco. Se não fosse o Andy. Eu não teria a Emily hoje. Putz, eu não teria saído da Casper Libre. Não, na verdade o Andy me incentivou. Eu falei, mano, eu vou sair dessa faculdade, eu não aguento mais. Por causa desse filho da puta, eu vou ser comediante. Eu vou embora. Você não terminou a Casper? Não, terminei. Terminou a Casper? Terminei. Mas eu com um pouco de raiva por conta do inspetor que cuidava da sala. Isso daí é uma história curiosa. Eu e o Andy, a gente nunca se falava, mas a gente tinha uma coisa meio tipo, eu conheço você de algum lugar tal. Mas quando você foi fazer o improvável depois... antes disso você já tinha falado com ele, já, né? Ele foi ver algum stand-up seu, alguma coisa. Foi, a gente... E aí vocês começaram... Sabe o que eu me lembro, cara? Eu queria fazer um projeto na minha vida chamado A Primeira Vez que eu encontrei essa pessoa. Sabe assim, você deve ter na sua mente, eu tenho na minha mente, claramente a primeira vez que eu encontrei algumas pessoas que são muito importantes na minha vida. Nossa, é interessante, você não tem memória nenhuma pra isso. Você tem. Como é que foi a primeira vez que você encontrou o Elídio? Você lembra? Primeiro contato com você e o Elídio. Eu acho que deve ter sido na 7ª série, mas eu não lembro qual foi o primeiro contato. Mas qual foi o momento? Qual foi o momento que você lembra? Qual foi a primeira lembrança que você tem do Elídio? Eu vou achar que é porque, sei lá, fui pedir alguma caneta pra ele, eu não sei. Tudo bem, o Andy. O Andy... Quando foi que você olhou pro Elídio e falou, caralho, esse moleque é bom, vou fazer um negócio com ele no futuro? Cara, eu acho que vai ser daqui a uns 2 anos. Daqui a uns 2, 3 anos eu vou falar, agora ele tá... Mas não teve um momento assim que você tava no colégio e falou, a gente fez um trabalho de faculdade de biologia. Eu falei, pô, ele é genial. Não, porque eu acho que a gente fazia umas piadas acho que no primeiro colegial. Nos 3 colegiais finais, né, primeiro, segundo, terceiro, que você vai começando a entender que a escola vai acabar. Eu acho que a gente começa minha turma ficou muito unida. E o Elídio fazia uma parte de uma turma muito grande, que eu fiquei amigo de todos. Só que o Elídio, sei lá, ele gostava mais de comédia. E a gente tinha essa afinidade, claramente. Vocês eram melhores amigos no colégio? Não. A gente era muito... Todos nós éramos muitos amigos no colégio. Eu tenho muitos grandes amigos da época do colégio. Comum. Ainda. Em comum com o Elídio. O Elídio era uma dessas pessoas. O Elídio era, inclusive, mais amigo de outras pessoas. Ah, entendi. Só que eu tinha essa afinidade com o Elídio. E o Andy era da turma do metal. O Andy era da turma do pessoal, que era a turma que eu andava. A turma do metal, cabelo comprido. Eu tinha o cabelo na cintura. Sim. Você tocava bateria. Guitarra, tocava baixo, bateria. O Andy era do metal melódico, que até pra gente era difícil de gostar de tudo. Porque ele gostava de metal melódico, Rhapsody pra baixo. Sim, eu tô ligado. Não era Iron Maiden, era tipo coisa pesada. E a gente gostava disso também. Então a minha turma do metal tinha o Andy. E a minha turma do, sei lá, do samba, eu não sei se eu posso falar que eu tenho uma turma do samba, era a turma do Elídio. Mas o Andy tinha relação com o Elídio, não? Então, aí eu acho que quando o Andy foi pra tarde, eu fiz... Era tudo do mesmo colégio? O Andy só que estudava de manhã. Eu conheci o Andy e eu conheci o Elídio. O Andy não conhecia o Elídio. Não, isso não tinha. Mas aí o Andy, quando veio pra tarde, ele veio pra essa turma que era de todo mundo. E aí a gente começou a trabalhar junto nos saraus da escola, teatro da escola, fizemos na escola mesmo. A gente foi decidir fazer o Barbixas virar um negócio sério quando o dono do colégio fez um teatro lá. E isso foi uma coisa que com certeza tem a ver com ele, porque quando ele abre um teatro lá, a gente já pensa, a gente podia apresentar aqui as coisas que a gente gosta de fazer. Do caralho. Porque a nossa primeira peça não é nossa, a nossa primeira peça que a gente faz é só um The Best Of de todos os sketches que a gente gostava, do Python, sketches de clown que a gente fazia. Sabe como é que eu me lembro de vocês a primeira vez? Foi uma vez que o Rafinha, a gente foi num teatro, lembra um teatro que tinha na Paulista não, era perto da Paulista, era ali... Gazeta. Teatro Não, Gazeta. era um teatro pequenininho, que a galera se apresentava, tipo tinha uns 100 lugares no máximo, perto da Paulista. E aí você viu o que era um café do lado, não sei se você lembra disso. Mas aí você viu o quê? A gente foi se encontrar depois, assim, foi tipo, o Rafinha me... Não sei se foi o Rafinha, foi uma galera, foi o Bruno Mota. Ah, vamos lá jantar, tomar um café. Eu fui tomar um café e vi vocês 3. E na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caralho, eles andam em trio. Muita gente acha isso. Eu falava, que de merda, tipo, a galera que... Eu odeio essa galera que anda em trio. A gangue, tipo... a ganguezinha. É tipo o Beat It, do Michael Jackson. Vamos resolver na dança? Eu falei, que merda. E vocês estavam ali e eu olhei pra vocês, na época vocês estavam explodindo. Isso era 2009. 2009. Era o início 2008, talvez 2009. 2008 até.
Vocês tinham acabado de fazer um projeto que na minha cabeça era do Rafinha ainda. Porque, quem não sabe, os primeiros vídeos do Improvável foram com integrantes do CQC. Era o Oscar, a Marcela. Não, a Marcela na época não era do CQC, mas era do stand-up e o Rafinha. Então eu falei, era um projeto capitaneado pelo Rafinha, que tinham 3 meninos, que eram X, e o Rafinha era o grande, né, dono dessa ideia. Inclusive, imagina até, eu ia te perguntar isso, rolou um receio do tipo, caralho, esse projeto não é do Rafinha, é nosso? Não, porque esse projeto, a história é que eu tinha 2 projetos que eu queria fazer. O Andy queria muito fazer o Rusline, e eu queria fazer um projeto parecido com um programa australiano, que até esqueci o nome agora do programa, que é um cabaré. Tinha stand-up, tinha sketch e tinha música. Eu tinha 2 projetos. E a gente era muito amigo do Rafinha, ainda sou amigo do Rafinha. Mas antes de vocês começarem. Antes do CQC. Por onde vocês conheceram o Rafinha? Eu conheci o Rafinha pela página do Rafinha. Olha, tá vendo? Olha só, voltando ao projeto, primeiras lembranças dele. Como é que foi que você conheceu o Rafinha Bastos? Eu conheci o Rafinha Bastos, isso eu lembro. A primeira vez que eu conheci o Rafinha Bastos foi no Clube da Comédia. Eu fui assistir o Clube da Comédia, vi todos eles. E o Rafinha é o que a gente tinha mais afinidade, porque o Rafinha, eu era web designer também, e o Rafinha fazia a própria página. Então a gente gostava do vídeo do Rafinha. O Rafinha fazia vídeos engraçados. E os Barbixas faziam vídeos engraçados também. Ele conhecia vocês? Ele acho que não conhecia a gente. Uma conhecia de mercado? Não, ele não conhecia a gente, mas a gente conhecia ele. E aí eu me apresentei, falei com a Marcela Leal, que também foi uma mega fofa, e conhecia a gente, tinha visto nossos vídeos. Vídeos antigos, Morcego Morto, a Marcela tinha visto. O Rafinha não tinha visto ainda, mas foi ver. E a gente começou a conversar com o Rafinha, e o Rafinha foi afinidade instantânea. A gente começou a conversar com ele. Depois eu fui ver ele várias vezes no Crown Plaza, que ele fazia espetáculo. Eu fui ver ele pra também lá. 100 pessoas. Eu lembro. Sempre lotado. E era muito bom. É muito bom, muito bom. E aí a gente ia lá direto, e aí a gente saía pra jantar com ele, comia. Ele tava começando, ele tava arrasando. E a gente tava torcendo pra conseguir ter público pra fazer sketch, que a gente fazia sketch ainda. Mas ele já tava estourando. Vocês faziam um Teatro Folha já nessa época? A gente fazia... Não, Jaraguá. Jaraguá e Folha. Sim, a gente fazia Jaraguá e Folha. E tipo, fazia 20 pessoas, 15 pessoas. E aí o Rafinha tava indo muito bem fazendo stand-up. Já tinha viajado, acho que o Brasil inteiro em 2009. Em 2009 ele já tinha viajado, antes do CQC. Aí eu sentei com o Rafinha, que a gente tava muito querendo trabalhar com ele, e mostrei esses 2 projetos pra ele. Tem esse e esse. Qual que você prefere fazer com a gente? Aí ele falou, eu quero fazer esse do Rusline. E aí ele topou. Ele falou, eu topo fazer. Ele deu o ok pra gente e deu o ok pro CQC. Ah, foi no mesmo período. Aí ele apresentou com a gente gravou, e aí o CQC entrou no ar. Aí a gente pôs o nosso vídeo no ar em seguida. E o CQC explodiu de um jeito em 2009, que com certeza o fato do Rafinha estar sentado na bancada ali. Na bancada do CQC e com uma cerimônia, explodiu. Que muita gente veio atrás da gente e tinha certeza que o projeto era do Rafinha. Eu sabia, eu achava que era do Rafinha. Mas eu até falei pro Rafinha, Rafinha, como é que a gente resolve isso? Porque agora meu telefone não para de tocar pedindo pra gente se apresentar no Brasil inteiro. E o Rafinha pediu, falou, cara, eu não vou dar conta. E o Rafinha falou, eu não consigo continuar nesse projeto. Porque o Rafinha... Eu gosto muito do Rafinha, era outro preço. Não, o Rafinha, eu acho o ele Rafinha... foi muito inteligente, porque ele sentiu que era a carreira dele. O projeto do Improvável era um outro projeto que tava dando certo com ele. Quer dizer, se não tivesse o CQC, talvez o Rafinha seria até hoje o mestre cerimônia de vocês? Sim, bem possível. Ele já era muito hypado. A verdade é que o Rafinha com... Ele era. Ele entrou no CQC por ser hypado. O vídeo do casamento dele. Sim, tá no sim. casal, Ele foi o primeiro stand-up. Teve Diogo Portugal que bombou popularmente, eu acho, pelo Faustão, mas o Rafinha foi o primeiro, assim, midiático... multimeios, assim, né? Sim, Rafinha... sim. Ele chegou primeiro na internet, foi pra TV com um projeto pioneiro. Ele tá sempre na ponta do processo. E quando explodiu, a gente achou que precisava dele também. A gente falou, puta, a gente vai perder o projeto porque o Rafinha vai escolher o outro. E o Rafinha falou, cara, não, por favor. Ele já tava com o Balas na época, aí o Balas já... O Balas vocês conheciam da onde? O Balas eu tinha conhecido do trabalho que eu fiz no hospital. Tá, verdade. Aí o Balas deu o curso pra gente. E aí o Balas começou a jogar com a gente, aí ele virou nosso mestre cerimônia durante um tempo, porque o Rafinha não podia, porque o Rafinha já tava fazendo milhões de eventos, presença VIP. Sim, ele tava no auge. Você se lembra a primeira vez que você me conheceu? Não. Então deixa eu falar a primeira vez. Você lembra a primeira vez? Lembro. Que a gente chegou de Ibiret. Sim, cara, chegaram de Ibiret. Cara, é que eu tenho uma... Se eu tenho um dom na minha vida...
lembrar dos primeiros momentos que eu tive com alguém. Isso pra mim sempre é memorável. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Rafinha, do Danilo, primeira vez que eu vi o Mion, primeira vez que eu vi você, primeira vez que eu vi não sei, qualquer um. E o que eu achei estranho entre vocês é que vocês eram muito unidos e muito simples. Ah, sim. Quando vocês entraram naquele restaurante, era um restaurante... Eu era um merda na época, eu nem era comediante full time. Você era o Mal Meirelles do Twitter. Eu era o Mal Meirelles do Twitter. A gente zoava você com isso. Valeu, galera, eu sou o Mal Meirelles do Twitter. A gente fala, que trampo é esse? Aí depois se virou do Legendários. Exatamente. É verdade. Não, a gente, quem não conhece, assim, eu e o Daniel, a gente tem uma amizade muito forte. A gente, se encontra quase que mensalmente, né, agora. E você literalmente fez parte do Improvável. Eu fiz uns 8 meses? Quase um ano, cara. Quase um ano. Eu fui mais cerimônias durante um ano. Viajou. Full time, de quase todo final de semana. Tem vídeo seu. Procura Mal Meirelles Improvável no YouTube, você vai dar muita risada. Não, eu vou falar. Cara, tem tanta coisa pra falar nessa entrevista aqui. Mas o cara já não tá aguentando mais. Daqui a pouco já Nada, ele adora coisa grande. 35. 35 minutos. Quando chegar em 50, ele vai falar, nossa... Você nem sabia que tinha passado 35 minutos, né? Você não quer mais ler esse Nietzsche mesmo? Mas você tá gostando, tá? Não, eu tô, mas a pessoa que tá ouvindo, coitada. Foda-se ela, eu quero fazer pra mim. Eu quero mostrar pro Gabriel, meu filho, essa entrevista. Coitado, porque daqui a pouco eu vou virar Uber, provavelmente. Eu vou falar, olha, eu conheci os caras, Gabriel. Eu vou mostrar. Ninguém vai acreditar. Eu tenho registrado. Tá aqui. Não, eu me lembro que a primeira vez que eu vi vocês, eu achei vocês muito simples pelo sucesso que vocês estavam obtendo. Não que eu seja um cara tipo, tem que ter uma calça leves. Mas eu me lembro que eu nunca me esqueço que o Elídio tinha a porra de um tênis com esparadrapo. Eu também tinha, ainda bem que você reproduziu do Elídio. Não, você tinha uma coisa pior. Eu tinha uma coisa pior. Você tinha um Fiat com um capô. Capô preto. Com capô preto. Tinha mesmo. E eu falei, mano... Ali eu quase demorei. Eu não sabia se aquilo ali que estava acontecendo na minha frente era um marketing reverso do tipo, não entrem na comédia porque a gente quer dominar sozinho. Eu acho que a gente mandou a mensagem errada. Ou era uma simplicidade, ou era do tipo assim... Comédia não dá dinheiro, Maurício. Fica tranquilo. Não, eu tava... No meu Uno tava escrito, eu tinha um adesivo, meu outro carro é um jato particular. Vocês ganharam muito dinheiro nessa época? Não, a gente não ganhou muito dinheiro nessa época. Vocês sempre foram uma empresa, né? A gente muito cedo, em 2008 mesmo. Porque assim, 2008 é que a gente bomba. Só que a gente não acredita nisso, porque a gente faz um espetáculo por mês. Tá. Em 2009 a gente entra em cartaz. No Jaraguá. No teatro... Não, com o Improvável, tô falando. Sim. Em 2009 a gente entra no Tuca, que é um dos teatros mais importantes de São Paulo. Só pra deixar claro, eles estão no Tuca desde 2009. Desde 2009. Já faz 8 anos que vocês estão no Tuca. 2009, 10, são os 2, 3, 14, a matemática 17. Não é muito forte. Nosso, 9 anos. Há 9 anos. Há 9 anos vocês estão no Tuca toda quinta-feira. A gente, inclusive, bateu o recorde de espetáculo mais tempo em cartaz da história do Tuca. Caralho. E a gente tá indo atrás disso. Ganhando de Ingrid Guimarães, ficou 2 dias. Qualquer um ganhava. Mas eu lembro que a gente, em 2008, a gente fazia uma peça por mês. Até porque a agenda do Rafinha, e era muito difícil pra gente conseguir pauta. Porque se você lembra no começo, até os stand-uppers não conseguiam pauta. Não conseguia. E a gente era a esquerda do stand-up. Sim. Então era muito difícil pra gente. A gente conseguiu pauta uma vez por mês no Teatro de São Paulo, que é o teatro do nosso colégio. Depois a gente foi pro Teatro Santa Cruz. Aí a gente foi indo pra alguns teatros e a gente conseguiu uma pauta no Tuca. Por causa do Jogando. A gente tava... O Jogando era Jogando no Quintal, que foi o primeiro... Jogando no Quintal. Primeiro grupo de improvisação que teve, digamos, um renome maior, seria? Eles faziam o teatro esporte. Eles não foram o primeiríssimo, mas eles foram muito importantes. Eles foram tipo o Clube da Comédia. Eles misturaram a linguagem do palhaço com a linguagem do improviso. Sim. Que tem uma semelhança muito próxima ali, né? Até porque é uma semelhança. Tá. E aí, a gente foi entrar em cartaz em 2009. E foi a primeira vez que a gente foi oficialmente entrar em cartaz com o espetáculo para 700 lugares. E a gente vendeu o ano inteiro. Quando chegou, vocês bombavam, velho. A gente vendeu tipo 6 meses. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu amo fazer esse podcast, porque esse podcast, pra mim, ele não tem nenhum intuito a não ser... A pessoa Lenite que tá ouvindo a gente. Eu juro por Deus, assim, de todos os meus projetos, eu falo isso, tipo, quem me ouve já sabe. Eu juro por Deus, eu tenho muitos projetos. Eu tenho meu canal, eu tenho meu show, eu tenho TV, eu tenho caralho. Você faz muita coisa. Faço muita coisa ao mesmo tempo. De todos os meus projetos, o podcast é o que hoje mais se adequa à minha verdade, assim. É tipo que você tá vendo como eu tô gravando, né? Sim, não tem? Sim. É foda-se, a gente tá gravando aqui na sala da minha casa, a gente acabou de tomar um vinho e estamos trocando uma ideia.
E tem uma coisa que eu fico muito emocionado. Não sei se você tem essa mesma sensação. E o seu não vai ser, obviamente, muito decepcionante. Que é como a gente se transformou numa seleção de comédia nacional. De vários estilos, de várias pessoas, de vários estados, de várias nações. Assim, é muito legal ser seu contemporâneo. Sim. E ao mesmo tempo, ambos nos admirarmos, assim. Porque eu sei que você me admira, eu admiro você. Sim. O Elídio ia no meu show, adorava o meu stand-up. E ao mesmo tempo você... Isso é bom. Não, sim. E ao mesmo tempo eu adorava vocês, eu virei minha cerimônia de vocês. E ao mesmo tempo o Rafinha... O que você acha dessa comédia, assim, desse novo momento da comédia nacional? Você acha que é uma coisa... Você não consegue comparar com o rock dos anos 80, assim, tipo, é um movimento que envolve muita gente, que envolve, isso né? É verdade. Não, acho que a cultura da comédia, por causa da internet, e só por causa dela... Só por causa dela. Fez esse encontro. Essa simbiose. Porque daí a gente encontra os nossos semelhantes, né? A gente vai vendo o que a gente tá fazendo, porque a primeira coisa que eu fazia, e acho que ainda faço isso, é ir pra internet... E quando eu tenho uma ideia, e procurar se alguém já está fazendo. Sim. Então, eu achava, e essas pessoas estavam em cartaz. Então, estava todo mundo batalhando para conseguir fazer o seu trabalho. Isso tem a ver com a cultura que a gente que tem a ver com a nossa época. Nós somos contemporâneos de pessoas que hoje são muito importantes, o que eu acho muito legal. Eu até falei isso uma época para o Adnet, que saiu a comparação é muito esdrúxula, mas quando em 2009, 2010... Tava com o CQC, o Adnet tava arrasando. Eu encontrei com ele num bar e tinha acabado de ver o livro que tinha sido lançado do Led Zeppelin, que fala Quando os Gigantes Caminharam sobre a Terra. E eu falei pro Adnet, interessante porque anterior a nossa... por causa da internet, 2008, 2009, as pessoas que faziam comédia eram muito boas e estavam no mainstream. Sim, e elas eram distante. Tão boas que elas abafaram qualquer possibilidade de você poder entrar. Será que elas eram tão boas ou será que elas eram tão eu acho segregadoras? Que a maioria das pessoas que estavam na TV, a gente tá falando de Chico Anísio, a gente tá falando de Jô Soares. Não, mas calma, Chico Anísio não é anos 80. Não, Chico Anísio é anos todos. Sim, o cara monopolizou. Sim, concordo. Porque ele é um gênio. Sim. Aí ele cria um estilo que vai pro Mas Zorra. eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu acho que a partir dos anos 2000, pela primeira vez a comédia se tornou democrática. 2000? A partir dos anos 2010, vai. O anos 10... anos 2000, no sentido da década de zero. A década da internet, que foi 2006 adiante, a comédia se tornou democrática. Ou seja, você que está ouvindo, você pela primeira vez é capaz de conseguir o destaque que o Whindersson teve, basta você ter um bom conteúdo, um carisma ou uma dedicação. Por exemplo, o Ventura, que é um cara que eu entrevistei no último podcast, cara, eu vi o Ventura começando... Sim. Não se destacando, e hoje ele é um fenômeno. Porque ele olhou e falou, não, é esse caminho. Não, tá Puta, vou desse jeito. Tá trabalhando. E pra eles agora é muito pior. Você me viu começando. Sim. Você me viu sendo o Mal Meirelles do Twitter, fazendo show pra 30 pessoas, mas mesmo assim com uma empatia. As pessoas não sabem disso, mas assim, nós da comédia que vivemos comédia, a gente é muito bastidor, a gente sabe tudo o que tá acontecendo. Sim. A gente o Daniel se tornou, obviamente, um amigo pessoal mesmo, um irmão mesmo, por conta de afinidades pessoais e características e tal, nossas esposas e tal. Mas tudo começou por conta da comédia. Então a gente, a coisa se formulou. A gente se encontrou por causa disso em comum. Se encontrou por causa da comédia. A gente estava lutando por uma comédia. Exato. Exatamente. E eu acho assim, quem ouve o podcast e quem reclama do tipo, a panelinha é cagado, porque não existe panela hoje. Não existe. Não, eu não acho que existe. Você cria sua panela se você quiser. Não, você cria, mas é besteira, porque agora a internet democratiza. Não tem por isso que eu acho que nos anos 90, eu olhava assim, por exemplo, pro Luiz Fernando Guimarães, que eu adorava, meu ídolão, assim, e o Pedro Cardoso. Eu falava, caralho, eles eram muito inacessíveis. Eles eram caras do Fantástico, da Globo. Pra chegar ali, você tinha que fazer oficina da Globo, morar no Rio. Então, eu acho que, pela primeira vez, quando a internet surge, você consegue trazer um Murilo Couto do Belém, de Belém, quer dizer, você consegue trazer você consegue ser autoral. E você consegue reunir. Cara, eu sou do Rio, você é de São Paulo, o outro é de Santo André, o outro é Cara, tem comediante de cada estado do Brasil que é genial. Mas eu acho que tem duas coisas que ajudam a gente que vão contra a gente. Porque, primeiro, a gente pegou a internet quando ela estava no começo, então a gente plantou, né? Eu plantei em vários vasos, só que um desses vasos era o que eu usava, que era a internet. E ele floresceu demais. Então eu estava lá no começo. Então tinham 10 pessoas e não 5 milhões de pessoas querendo fazer sucesso.
E outra coisa, era novidade pro grande público ou para as pessoas que estavam na internet. Se você fizesse o Improvável hoje, você acha que ele não daria certo? Com certeza não. Com certeza? Não, eu acho que do jeito que ele dá certo hoje, não. Ah, tá. A gente pegou a onda na hora certa e trabalhou junto com uma cultura de que tava se erguendo de improviso, de comédia. Tá. Porque colocaram a gente na caixinha stand-up, infelizmente, mas a gente subiu com isso também. Claro. E outra coisa é que a gente estava fazendo pela primeira vez. Então tem muitas piadas péssimas de stand-up que eu lembro de achar muito engraçado em 2009. Sim. Eu também. Porque a gente que é tava das na minhas, ponta. inclusive. É, porque a gente tava no comecinho. Então, não é estranho avião? Tipo, se alguém começa a falar isso hoje, eu quero matar essa pessoa. Você sabia que eu tive uma conversa com o Oscar Filho? É muito... Cara, é isso que eu acho que eu gosto desse podcast, que é tipo, é um podcast da verdade, assim, tipo... Eu quero entrevistar o próximo, quem sabe, é o Oscar Filho, que é um outro irmãozaço nosso. E é muito legal, assim, sim, somos irmãos mesmo, assim. A gente se gosta. Sim. A comédia, ela une o cérebro, eu acho, assim, sabe? Tipo, o Daniel, ele sabe de longe o que eu tô pensando. E aí, quando eu vou entrevistar o Ylvis, que é os caras da Noruega, eles já gostam de mim. Ah, o cara pensa igual a mim. Não é pessoa que tem uma coisa de energia, de humor. A gente tem um background, sei lá. A gente tem alguma coisa que une a gente anterior a gente se conhecer. Tipo, os caras do Ylvis, que eu sou mó fã, que os caras bombam 3 trilhões, provavelmente iriam num restaurante merda aqui com a gente tomar uma cerveja, porque é isso que importa pra eles, é estar junto da comédia. Enfim, o Oscar Filho é muito curioso, que o Oscar Filho, quando eu comecei a fazer stand-up, o Oscar, ele era um dos caras tops, assim, no mercado. Exatamente. Estava no CQC, inaugurou a comédia stand-up no Brasil, com o Clube da Comédia. E aí, maluco, semana passada foi muito engraçado. Eu tô falando agora que hoje é uma quarta-feira, semana passada foi uma sexta, e ele me chamou pra fazer um show que ele tava dividindo com... Ainda bem que você foi claro nos dias da semana, que vai que você confundiu alguém. Vai que eu confundo alguém. Minha mulher ouvindo. Ah, mas você tava com a amante. Eu tava fazendo um show, olha isso, cara, no Jabaquara. Cara, no Jabaquara. Tem nada a ver com bairro, nada. Só quero que você entenda o contexto, que era R$20 o ingresso. Preço popular, você sabe disso. Sim. O grupo era Oscar Filho, Thiago Carvalho, não sei se você conhece. Sim, conheço. E o Guto Ferreira, que é um... Não sei se é Ferreira o sobrenome. O Guto, que é um puta moleque bom, que surgiu agora. E ele me chamou pra ser convidado pra substituir o Gustavo Pompiani, que é o outro do grupo. Eu achei muito curioso, que na hora que eu cheguei, eu entrei... Pô, o Oscar é muito meu irmão, assim, faz tempo que a gente não se vê, faz uns 3 meses que a gente não se vê e tal. Eu entrei, o Oscar cagou pra mim. Porque ele tava muito preocupado com a luz. Que fofo. Você entende? Você entendeu? Você entendeu onde eu quero chegar? Sim. O teatro não era mais pra 1.500 pessoas, o teatro não era mais pra 3.000 pessoas, o teatro era pra 200 pessoas no Jabaquara. Não desdenhando do Jabaquara, mas é um lugar que, tipo, povão, que não era onde a gente fazia stand-up normalmente. E os caras falaram, já falo com você. Ele extremamente focado na porra. Fazer ficar bonito, fazer ficar legal. E fazer ficar legal e tal. E aí ficamos no camarim e tal. E o Oscar andando pra lá e pra cá, assim, meio... Puta, não sei se vai entrar no texto novo e tal. E aí ele entrou no texto e tal. Aí ele fez... Aí, onde eu quero chegar? Ele chegou pra mim e falou, Mal, é muito curioso que as piadas antigas, elas não entram mais. Os meus textos antigos não entram mais. Sim, mas eu acho que é isso mesmo. Eu falei, que legal, né? Ele falou, do caralho. Porque tá fazendo eu agora, tá... Porra, correndo atrás do rabo. Sim. E não é que o humor melhorou. Não, o humor mudou. O humor mudou. Sim, ele muda. Melhorou, não piorou, não quer dizer nada. Mas acontece que quando a gente foi precursor desse processo, qualquer piada falando da Preta Gil era muito engraçado. Isso. E esse é o meu segundo ponto, que pra fechar isso, a gente teve essa sorte. Então, o primeiro vídeo do Improvável, ele com certeza é muito ruim. Mas ele é muito autêntico, a gente tá de fato... Mas ele é muito bom. É que nem você vê o Chico Anísio. Se você assistir o Chico Anísio, se você põe pra... Por isso que eu acho que a genialidade do Chico Anísio, ele tá em outro patamar. Porque se você pega... Tem coisa do Chico Anísio que é temporal. Hoje funciona. Sim. Mas se você vê o Chico Anísio em 1970, você vai falar, nossa, que manjado. Não é manjado, porque ele criou aquilo. Sim. Ele criou o clichê. Ele criou o manjado. É o nascimento do clichê, exatamente. Entendeu? É isso. Então, me dá a impressão que a gente está criando uma comédia nova, tal, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. Então, só para terminar, a pergunta que eu te fiz lá atrás, voltamos ao tropical. Como é o processo de criação de Daniel Nascimento? Você que é um cara de improviso, como é que você tá lá? Você tá numa peça, você entra totalmente nu? Não? A gente treina para entrar completamente nu.
Esse é o treino também, que é uma coisa que demora muito para você conseguir alcançar. Pelo menos eu, pessoalmente. Pra perder o apego a ideias que você acha genial. Exatamente. Você vir desarmado e viver aquele momento presente. Porque se você vier com alguma ideia, vai ficar estranho. A pessoa vai falar assim, mas por que ele tá falando tropical? E por que tem o... ele tá tipo com essa pedra? Não tô entendendo. Porque eu queria forçar aquela ideia, queria forçar aquela piada. Então, você joga... tudo para o que está acontecendo agora. Talvez a grande diferença entre improviso e stand-up e roteiro é o desapego. Com certeza. Eu acho que o método de stand-up, isso que eu acho interessante no stand-up, e ao mesmo tempo é a faca, né, e dois gumes, que é o que atrapalha. Vocês têm o texto de vocês. Sim. Vocês contam por minutos, inclusive, né? A gente tem 15 minutos, eu tenho 5 minutos muito bons, eu tenho 40 minutos, você tem 3 horas e meia de show. Então, quando você chega para fazer uma peça, você já fez tanto aquele texto que você sabe qual que é o seu melhor e qual que é o seu pior. Sim. E aí você vai sentindo com o retorno da plateia o que você tem que usar para conseguir pegar a plateia. Você começa com o texto nota 7, aí você vê o retorno, a plateia tá rindo fácil. Aí você deita. Aí você joga o dia que você quiser. Isso é ouvir, escutar a plateia. Quando a gente vai com o improviso, a gente só pode escutar a plateia. A gente não tem ideia nenhuma do que a gente vai fazer. Eu faço uma coisa bem junta, né? Porque eu faço... Quem não conhece o meu show é dividido em 2 partes. A primeira parte é o stand-up, a segunda parte é o improviso, que vai pro webbullying, que é o meu improviso à minha maneira, não é um improviso técnico, não tem nada. E realmente é isso, cara. Você sabe... Eu sei como é que o webbullying vai ser bom de acordo com... Eles riram disso ou não riram daquilo. Exatamente. E aí você tem um processo que é tipo assim... Já aconteceu de um show inteiro ser uma merda? Não. Então, já... E a gente... Inteiro? E sim, e essa é uma das coisas que a gente começou a se preocupar, porque a gente começou a fazer muito espetáculo, a gente fazia muito, a gente, sei lá, 150, 200 espetáculos por ano. Putz. É muita coisa. E isso, claramente, muitos desses espetáculos são ruins. E a gente ficava muito chateado, porque a gente cobrava ingresso. E a gente falava, que espetáculo ruim. E aí, um dos caras que deu o curso pra gente, falou isso pra gente, falou assim, a sua sensação de que o espetáculo é ruim é sua. Sim. O povo adorou. As pessoas estão amando. Você ouviu que as pessoas riram? Porque é muito egoísta da sua parte achar que o seu espetáculo foi ruim por causa de qualquer merda que você está pensando. Porque hoje você não estava inspirado. Ou porque o pior, o Elídio, você acha que o Elídio estava ruim. Ou, nossa, o mestre cerimônia fez tudo errado. Desculpa, você até pode falar isso. Mas a plateia gostou. Se você achou ruim o espetáculo, você vai faz o próximo. A vida segue. Não tem pra você ficar triste, se remoendo, porque você fez um espetáculo ruim. Eu tenho muito isso, cara. Quando eu saio de espetáculo ruim, e detalhe, nunca é ruim. É sempre um produtor falando, arrebentou. Eu falo, não, foi uma merda. Porque a gente tem um parâmetro da excelência. Essa é a cagada também. Porque você já sabe que uma vez o musical improvável ou cenas improváveis que vocês criam, que é a última parte do show, você fala, caralho, não chegou perto da última sessão que eu fiz. Isso, então foi uma merda. Mas pro público é aquela coisa. Eu tenho certeza que os Yesterdays do Paul McCartney já foram muito melhores dos anos 60 do que agora. Mas pro público, cara, o de agora é o melhor. E isso também é uma coisa boa do nosso trabalho, que eu acho positivo, é que a gente não tá sozinho no palco. Eu acho que tem uma coisa muito complicada para vocês que fazem stand-up, que é a solidão do trabalho. Não existe isso no improviso. Porque na hora que a gente vai improvisar, por mais que você possa querer se isolar no hotel e só chegar para fazer a peça, quando você está no palco, você tem que estar trocando com aquela pessoa. Você tem que estar entendendo o que aquele cara está falando. Então, a gente não tem como escapar disso. Então, se a peça foi ruim, não dá para nem você culpar outra pessoa, nem você, nem o público. Aconteceu. Aquilo foi o melhor que a gente conseguiu fazer para aquele dia, para aquele público, foi isso. Isso, filosoficamente, é até uma conversa muito maluca, porque a gente... às vezes a gente acha uma peça horrível, e de fato ela foi horrível, a gente sabe que ela foi horrível, mas o público gostou tanto que a gente vai falar assim, será que a gente tá certo? Porque será que o nosso critério é diferenciado? De repente esse público queria ver essas piadas que a gente achou ruim, mas eles estão felizes. E aí vem uma diferença que eu sempre penso assim, o que é bom pra mim, será que é bom pro público? O que é bom pro público, será que é bom pra mim? Exatamente. Você não tem medo de ser a banana do macaco, do tipo, estou agradando e foda-se, mas eu não quero isso? Eu sei que eu gosto de trabalhar como artista. Eu faço entretenimento, mas não gosto de fazer o puro entretenimento. Você não gosta de ser um entertainer? Você gosta de ser um artista? É o meu trabalho. Eu faço isso. É um dos seus trabalhos. As pessoas querem rir. Mas o Balas falava isso pra gente bastante. Qual que é a risada que você quer ouvir?
Você quer ouvir que... Você vai fazer uma piada. Tem várias maneiras de fazer uma piada. E você pode fazer aquela risada que a pessoa xixi, cocô, pó, buceta, e a pessoa vai rir. Mas depois vai dirigir para casa falando, não achei meio sem graça a peça. Ou a pessoa vai ficar suspirando a peça toda e ela vai voltar para casa falando, como é que eles fizeram aquilo? Sim. Ou volta duvidando que é improviso. E além de tudo, a gente dá risada. Eu gosto de fazer como artista, de tentar deixar alguma marca e sei que a gente deixou isso em alguns lugares porque eu vejo uma semente plantada em alguns lugares. Muita gente fazendo improviso por causa da gente. Muita gente montando grupos por causa da gente. Então esse eu acho que é o trabalho mais interessante, que eu acho que é o que o stand-up fez. É o legado. Porque tem gente que vai fazer stand-up que não é fértil. Que você vê que a pessoa quer fazer stand-up só porque ela quer ganhar dinheiro, ser famosa ou essas coisas. Tem um prato no Paris 6. Exatamente. E tem as pessoas que fazem e estimulam as outras pessoas a fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que o objetivo desse podcast é isso, inclusive. Quando a gente... Na verdade, esse podcast é uma grande abertura de armário, do tipo... Não tem segredo, Exatamente, bater um papo. Tipo, não é tipo, o Daniel não está guardando um grande segredo que ele é um gênio. Não, é tipo... Cara, eu tenho um processo criativo, eu falo nesse processo criativo, eu já ri nesse processo criativo, só que eu treino bastante. Então, quando vem uma palavra que é tropical, você vai desde o suco, você pensa no coqueiro, você pensa não sei o quê, e ali você vai formulando o seu cérebro. É isso, mais ou menos? Não, a gente, que estão agora, graças a muito treinamento, muitas pessoas que foram generosas e ensinaram pra gente coisas, eu tenho milhões de ferramentas. Então, uma delas é simplesmente... usar o setup punchline da comédia, o sua mãe é tão gorda que, ou demorou tanto que. Esse que você sabe que é um recurso. Sim. Então isso também tem um improviso. Eu posso começar uma cena pelo personagem, mas eu posso começar uma cena decidindo qual vai ser a estrutura dela. Como assim? Por exemplo, eu posso falar que é uma cena que vai ser na terceira pessoa. Então eu começo a cena narrando. Então o tema é tropical, eu vou pra frente e faço um narrador. Então eu falo 4:30. A chuva ficou mais forte. Ele foi lá e abriu a janela. Eu não preciso olhar para o Elídio e falar para o Elídio, por favor, faça você a janela. Quando eu falo, ele foi lá e fez a janela e fez o narrador, o Elídio já entendeu que vai ser uma cena de narração e mostrando o que está acontecendo. Isso tem a ver com a química. Não, isso é um recurso. Tá, mas Mas se você faz um jogo, pergunta porrada. Se o improvável fosse Daniel e mais 2 outros humoristas de stand-up, ele funcionaria? Ele funcionaria. Você acha que o cara entenderia na hora que você fala, ele vai lá e abre a janela? Se tiver algum treinamento de stand-up, sim. Mas a gente também treina com pessoas que não sabem improvisação para exatamente receber pessoas que não sabem improvisação. E isso faz a gente criar piadas estruturais quando o cara não entende. Mas isso é abrir um pouco a estrutura. A gente está rindo do processo de fazer uma cena e não de uma cena. E esse tipo de coisa a gente não costuma não gostar. A metalinguagem é um recurso tão fácil quanto o xixi, cocô, pó, buceta. Então a gente tenta evitar. Não que eu sou contra a metalinguagem, mas a gente tenta fazer menos. Então quando vai uma pessoa que não joga com a gente, tipo o Fábio Rabin, foi muito engraçado. Mas totalmente voltado. Mas ele não sabe fazer improviso. A gente sabia disso, a gente recebe ele. A gente começa a falar, então ele abriu a porta. Demorou um pouco para abrir a porta, porque ele ainda estava procurando a rua. E aí o Rabin vai entendendo que eu estou pedindo para ele fazer uma coisa. Com o Elídio, com o Andy, hoje eu não preciso mais fazer isso. A gente já conhece essa estrutura do Narra Executa. Seria mais ou menos como se fosse um time de futebol que você sabe que se você chutar a bola para a esquerda, o atacante vai estar lá. Exatamente, eu vou chutar e se eu começo a fazer uma cena e dou um tiro no Andy e faço o som da câmera lenta, então eu faço piu, o Andy não vai reclamar. Ele vai fingir que está levando o tiro em câmera lenta, vai entender que eu estou fazendo câmera lenta e vai começar a transformar a cena em câmera lenta. Diferente de uma pessoa do stand-up que falaria, por que você está em câmera lenta? Você tá bem louco? Eu já escapei do tiro. A gente faz essa piada que, tipo, o improvisador, quando dá um tiro, o outro improvisador leva o tiro. O stand-up, quando leva um tiro, escapa do tiro. Nunca leva tiro. Quando você dá um tiro no stand-up, ele faz assim, escapei. E quando você dá um tiro no improvisador, ele morre. Por que você acha isso? Aceitação. Essa é uma das coisas também. A gente trabalha na improvisação. Aceitação é uma coisa difícil também. Demora pra você aceitar o que eu tô propondo e perder.
Será que talvez cena. porque nós somos mais individuais, egocêntricos? Sim, com certeza. Então a gente acha que a gente domina a parada. Uma coisa que eu percebo... Não, vocês precisam dominar. Eu acho que não é porque vocês são egocêntricos, maldosos. Eu acho que não é isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a profissão, o que vocês escolheram é segurar uma plateia no ombro de vocês. Então, quando eu atiro em você, é como se eu estivesse tirando você de cena. E você não está acostumado com isso. Você está em cena. Você é uma pessoa que consegue ficar em cena. E eu quando dou um tiro no Elídio, ele sabe que é pro bem da cena. Ele sabe que ele pode morrer e voltar. Ele sabe que ele pode morrer e voltar com outro personagem. Mas ele tem essa... Ele sabe disso porque a gente treinou um dia. A gente sabe que a gente pode fazer 2 personagens. Um cara de stand-up não sabe, então ele vai tentar o máximo possível ficar na cena. Seria aquele figurante que não quer morrer. Exatamente. Na novela. Porque ele não sabe que ele pode voltar como meu pai. E se você matou, ele não sabe disso. Então se ele soubesse, ele morria, bonito, mais legal ainda. Pá! Ele morria e sai sangue, faz uma puta cena de morte bizarra. E depois ele abre uma outra cena sendo detetive. Eu vou prender você porque você matou uma pessoa linda. Uhum. Ele vai continuar com as piadas, vai continuar com tudo. Mas sem ferramentas, a pessoa se protege só, ela fica se protegendo. Mas eu tô falando tudo isso porque a gente também treinou pra isso. Caralho. A gente treinou pra receber convidados que não sabem de improvisação. Isso é super legal. E faz a gente ficar melhor também. Quem dos stand-uppers você considera excelentes em improviso? Excelentes do improviso? Ou bons, vai. Que tem muita gente agora que faz improviso e stand-up. Por exemplo, o Adnet, eu acho que faz muito bem a improvisação. Mas o Adnet pra mim não é um cara de stand-up. Ele é um cara de tudo, né? Ele é um cara... mas ele fazia muito bem stand-up também, quando ele fazia, né? Sim, mas quem que é o cara de stand-up que você fala, puta, faz bem improviso, que você vê? Um cara de stand-up que faz bem improviso, acho que o... Fábio. O Fábio fez bem com a gente, o Fábio foi muito legal. O Greg pode falar que ele faz stand-up? Não, né? Acho que o Greg ele é do improviso já. Fábio, que eu falei, é o Fábio Porchat. Muito mais gente. O Fábio Porchat, sim. Eu acho que não tem mais muita gente do stand-up que jogou com a gente, sabia? Você chegou a jogar com a gente? Nunca joguei. Eu fiz só o Cenas. Você fez o Cenas, que é um jogo que a gente joga muito pra... Um jogo de stand-up. Que é, exatamente. Um jogo de processo de criação de roteiro. Que é tiro, né? Que é tiro. Mas eu tô falando, o que é tiro? Por exemplo, eu vi a Tatá fazendo improviso, eu achava que ela só queria atacar. Sabe? Tipo, isso pra vocês é uma coisa ruim, é boa, como é que é? Isso mostra de onde ela veio, né? Eu acho que a Tatá é uma ótima improvisadora, mas talvez de onde ela fez o improviso, ela foi muito difícil. Então ela se muniu com essa possibilidade de dar tiro. Por causa dos parceiros. Eu acho que também quem faz o improvisador é que eu não lembro, eu não sei qual foi o grupo anterior dela de improviso, mas talvez fosse um monte de cara que falasse sobre palco, buceta. Sim. Ela tinha que aparecer e ela tinha, não, e ela tinha que fazer, eu acho que inclusive muito do que ela é boa disso, que eu acho ela incrível, é porque ela teve que lidar muito com esse tipo de gente. Talvez, não sei, mas eu acho ela incrível. Eu queria muito que ela jogasse com a gente. Ela não topa, né? Ela tem medo, né? Ela falou que tem medo, que ela morre de medo. Mas a gente vai insistir mesmo assim pra ver se um dia ela faz. Tá, se um dia você ouvir esse podcast, eu duvido, mas eu aposto meu pênis embalmado. Assim. Olha, se você tá falando do seu pênis em conserva uma foto no Insta, pode ser que alguém tire esse pedaço, mande pra ela ver isso, pra que você faça isso. Eu adoraria, Daniel, vou desligar aqui porque já deu 1 hora Pô, 1h02, a gente achou que a gente ia fazer meia hora. Tá certo? 1h02. Tá na hora de ir embora. Cara, gostei muito de bater esse papo com você. Gostei muito de saber que todo mundo em 1 hora dá pra você ler umas 100 páginas de Nietzsche, fácil. Então você que leu 100 páginas de Nietzsche, me agradeça. Graças a mim, você conheceu um pouco mais sobre Igreja Católica, né? O que Nietzsche, né? Deus está morto, essa coisa toda que Nietzsche sempre propagou. Exatamente. Então, um grande abraço. Só pra terminar, referências. Hoje sempre gosto do Monty Python, gosto muito do Rowan Atkinson, recentemente tenho gostado muito de animações, séries. O que você recomenda pro cara? Tipo, eu quero começar no improviso. Quero começar no improviso? Primeiro, tira essa voz, cara, fala direito. Quero começar no improviso. Tá, querido. Mudar a voz. Não tem tipo, quero começar no improviso. Em São Paulo, tem Casa do Humor,
para você fazer cursos de improviso. Se não for em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu sei que tem cursos, eu não sei agora, mas tem muita gente que dá curso de improviso no Rio de Janeiro. Em Curitiba tem o Antropofocus, que dá curso de improviso. Que é do Andrei, né? Que é do Andrei Mosqueto, que é um cara muito bom de improviso. É professor também, ótimo professor. E gordo, lindo. Mas tem a flexibilidade que qualquer um de nós queria ter. Sim. Em Minas Gerais também tem um grupo que trabalha muito com improviso, que se não me engano é a Companhia Uma. E tem também a Mariana Muniz, que dá aula numa faculdade lá que eu não sei qual é, que também fala sobre improviso. E Rondônia também. E é só desses agora eu sei. E de vez em quando rolam uns cursos livres, eu mesmo às vezes dou uns cursos. E assiste o Who's Line, né? Que eu acho que é o grande. Who's Line é muito importante. UCB, que é um grupo de Nova York. E o Second City, que eu assisti uma eles escola ao vivo. É incrível. tão bom, cara. E de comédia... o que a Tina Fey faz, dá uma olhada. Unbreakable Kimmy Smith, Teddy Rock. Desenhos animados estão incríveis. O BoJack Horseman na Netflix. A gente tava falando disso hoje, né? A gente assiste também o Rick and Morty, que é ácido impossível. Tem um monte de desenho South Park, né? South Park. Tem um que é Gumball, que também é tipo genial. Umas coisas assim. Vai vendo aí, porque o comédia só vai pra frente, meu amigo. Não tem opção. Beleza, senhoras e senhores, vou desligar aqui agora. Seu ônibus deve ter chegado já, você já passou do ponto. Eu descobri que meu ouvinte, ele tá no ponto de ônibus. Eu vou lá pegar meu Fiat Uno. Com capota preta. Que é branco o Fiat Uno dele, a capota é preta. Isso foi Daniel Nascimento, meu grande amigo, até o momento que eu descobri uma traição envolvendo dinheiro. Ok? Beijos a vocês, valeu. Beijo, Tiffany. Você sabe que eu tô falando com você. Você tá me traindo? Oi?